Você pode aplaudir, glorificar. Você pode liberar palavras de gratidão, porque você já acredita que Ele vai fazer, que o milagre vai chegar. Oh, nós cremos, Senhor. Levante as suas mãos e diga assim mais uma vez: Deus falou, Deus falou. Declare: eu acredito. Diga: Deus falou. Feito está, feito está. Declare: Deus falou. Eu acredito. Deus falou. Com as suas mãos erguidas, diga: Deus falou. Diga: Deus falou. Deus falou. Feito está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome por esse dia, por essa tarde e por essa noite, Pai. Glorificamos o Teu nome porque nem sempre entendemos os Teus propósitos, mas sabemos que tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor é perfeito em tudo. O Senhor é perfeito nos seus desígnios. O Senhor é perfeito em seus propósitos. Gostaríamos, Senhor Deus, de ter esta casa cheia, Senhor Deus, como nós tivemos na última terça-feira. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tua palavra diz que nós podemos fazer planos, podemos criar expectativas, porém a resposta final sempre vem do Senhor. E há uma resposta do Senhor para essa noite. Talvez a resposta seja, Senhor Deus, para as pessoas que vieram, as pessoas que enfrentaram a chuva, que enfrentaram os obstáculos, os alagamentos, o trânsito, Senhor Deus, o ônibus cheio, lotado, o trem, Senhor Deus, mas chegaram aqui. E nós celebramos a Ti pela chegada dos Teus filhos e filhas aqui, Senhor Deus. Celebramos, Senhor Deus, porque eles, Senhor Deus, lutaram, sacrificaram e chegaram aqui. E eu tenho certeza que eles vão sair daqui com a resposta que eles precisam, com o milagre que eles precisam. Não estamos desmerecendo aqueles que não puderam estar, ou que não conseguiram chegar, mas se estão agora, Senhor Deus, impedidos de aqui chegarem, Senhor Deus, mas estão no mesmo espírito, na mesma fé, Senhor Deus, no mesmo propósito, cremos também que a Tua graça vai alcançar cada um deles, Senhor Deus. Queremos declarar, Senhor Deus, que independente da chuva que veio, no final dessa tarde, Senhor Deus, Teus filhos não experimentarão prejuízo algum, Senhor Deus. Não enfrentarão prejuízo algum, porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que impede que tragédias aconteçam, Senhor. Então, em nome de Jesus, aonde estiver um filho, uma filha do Senhor agora, sintonizado, Pai, no mesmo espírito, na mesma fé, que eles sejam tão alcançados como nós que viemos a esse lugar, já estamos sendo alcançados, porque o Teu Espírito passeia entre nós, o Teu Espírito se move entre nós, o Teu Espírito já está nos falando desde a primeira oração, desde a primeira intercessão que foi feita, Senhor Deus, antes desse encontro começar, e o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, o Senhor vai continuar nos tocando, o Senhor vai continuar iluminando os olhos do nosso entendimento, agora no momento da palavra. Por isso, Pai, eu Te peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, que não seja eu a falar ainda, Senhor Deus, que aquilo que vamos apresentar, Senhor Deus, tenha sido fruto, Senhor, de uma pesquisa, mas inspirado pelo Teu Espírito, é que nós fizemos isso. E esta palavra, certamente ela encontrará um lugar de abrigo no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Espírito Santo, Espírito da verdade, fala com cada um de nós, ministra aos nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça e que seja
a tua voz, a única voz a ser ouvida neste lugar. Os teus filhos não vieram aqui para me ouvir, para me assistir, eles vieram aqui por causa do Senhor, e crendo que o Senhor tem uma resposta, o Senhor tem um norte, o Senhor tem uma palavra de vida para cada um deles. Então usa a nossa vida como canal, o fluir do teu Espírito nessa noite. Nós te damos liberdade nesse lugar para nos falar. Em nome de Jesus, nós damos as boas-vindas à tua palavra. E como sinal de gratidão a ti por tua palavra, de que recebemos a tua palavra, mais uma vez nós te aplaudimos. Mais uma vez nós te aplaudimos. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Antes que você se sente, dá um sorriso para quem está ao seu lado e diga para ele: olha, teu coração é uma boa terra, aonde o Senhor lançou uma semente chamada potencial. Amém? Então você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Pegue a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Nós, nessa noite, fomos, talvez o termo não seja correto, mas vamos usar esse termo, fomos prejudicados pela chuva que caiu agora no final da tarde. Choveu bastante, ventou bastante. Eu vi algumas fotos agora de pessoas que não conseguiram chegar, até tentaram sair de casa para estarem aqui, mas foram impedidas pelos bolsões d'água, pelas as ruas alagadas. Eu vi uma foto até mesmo de uma árvore caída, porque ventou bastante. E é interessante, né, porque aqui em Nova Iguaçu costuma chover muito. Eu moro aqui em Nilópolis, bem pertinho, e a minha filha acabou de chegar e disse que não choveu nada ali em Nilópolis, certo? Então essas coisas a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas, amém, queridos? Deus sabe de todas as coisas. Eu celebro a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Talvez você tenha vindo direto do seu trabalho, talvez você tenha vindo direto de casa, quem sabe você enfrentou essa chuva pelo caminho. Eu celebro a sua presença aqui. Celebro a sua vida, você que está nos assistindo agora pela internet, que o Deus que está aqui, Ele está aí com você também, e como eu disse em oração, se você está no mesmo espírito, na mesma fé, o Senhor vai falar com você nessa noite, amém? Você abriu a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11, eu quero ler apenas o primeiro versículo com você, um texto que com certeza você conhece, mas eu gostaria de extrair daqui desse texto alguns ensinamentos, algumas palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras de direcionamento para a nossa vida nesse ano de governo e de conquista. Quantos estão nesse processo de governo e conquista? Amém, queridos? Então, eu acredito que Deus tem algo para nos falar nessa noite. Então, Juízes capítulo 11, primeiro verso diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta. E Gileade gerara a Jefté. Amém? Somente esse texto, nós vamos discorrer um pouquinho sobre o capítulo anterior e esse capítulo aqui também. Vamos compartilhar algumas coisas, compartilhar algumas verdades que Deus, desde anteontem, está falando comigo, está ministrando ao meu coração, e hoje de manhã eu posso dizer que tive assim uma confirmação, quando eu recebi uma foto muito interessante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Quero mostrar algumas imagens para a gente usar aqui como introdução daquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, mas a quinta-feira nós separamos como a quinta-feira do milagre. E geralmente nós pensamos que o milagre, ele só acontece quando há uma intervenção direta de Deus. Essa é a ideia que normalmente nós temos. Basicamente, nós pensamos dessa forma.
se precisamos de um milagre, se queremos viver um milagre, se queremos experimentar um milagre, ou se estamos na expectativa de que um milagre aconteça, nós partimos do princípio ou do pensamento de que é Deus que vai gerar esse milagre, é Deus que vai produzir esse milagre, é a intervenção de Deus que vai trazer até nós esse milagre. Porém, eu vejo nos evangelhos que muitas pessoas não esperaram que o milagre os alcançasse. Eles foram lá e produziram um milagre. Um exemplo claro disso é a mulher do fluxo de sangue. Quando ela soube que Jesus estava por ali, ela saiu de casa, ela enfrentou a multidão, ela se espreitou, ela se acotovelou-se para que pudesse chegar perto de Jesus. E não, ela não queria ouvir nada de Jesus, ela simplesmente queria tocar em Jesus, porque ela sabia que se isso acontecesse, o seu milagre aconteceria. Bartimeu, o cego, quando estava assentado à beira da estrada, ele ouviu um grande barulho e ele perguntou o que era aquilo, e disseram para ele, olha, é Jesus que está passando. Então ele entendeu que o seu milagre naquele momento era o momento de ser provocado. Então ele começa a gritar. Algumas pessoas disseram para ele, cala a sua boca, não incomode o mestre, ele não vai te ouvir. E quando essas palavras chegavam até os ouvidos de Bartimeu, ele gritava cada vez mais, até que Jesus ouviu a sua voz. Em meio a tantas vozes, Jesus ouviu a voz de Bartimeu. E quando Bartimeu é levado até a presença de Jesus, Jesus pergunta para ele o que ele queria. E ele disse que eu torne a ver. Dois exemplos claros, dois exemplos clássicos que nós conhecemos de milagres que foram provocados e tantos outros que a Bíblia ele narra para a gente. E nessa noite eu queria trazer exatamente esse entendimento, nos levar a esse entendimento, ao entendimento da provocação do milagre que nós queremos ver acontecer na nossa vida. Eu separei, como eu disse, algumas imagens e queria pedir o Marcinho que botasse para mim, por favor, a primeira imagem. Essa é a primeira imagem. Uma das maiores árvores do mundo, ou as maiores árvores do mundo, se chama sequoia. Eu não estou aqui para falar de jardinagem, não vim aqui para falar de botânica. Eu apenas queria usar algumas coisas como introdução naquilo que nós queremos compartilhar. A sequoia é a maior árvore do mundo. Essa que você está vendo na foto, especificamente, ela tem mais de 115 metros. Só para você ter uma ideia de como ela se destaca no meio de uma floresta, queria pedir que colocasse a outra imagem, só para você ter uma ideia de como ela se destaca. Veja, essa sequoia, ela foi plantada, ou ela cresceu, ela se desenvolveu em meio a um pinheiral. Olha a diferença dela em relação às outras árvores. Está nítido aqui, está bem nítido. Só para você ter uma noção da circunferência do tronco de uma sequoia, a próxima foto vai dar para você essa dimensão. Você consegue reparar as crianças ali, ó, elas estão ali tentando abraçar essa árvore, só para você ter uma ideia de como ela é grande, não apenas na altura, mas na sua circunferência também. Segundo o que eu pesquisei, a sequoia, ela chega facilmente a 91 metros de altura. Porém, como eu disse, esta especificamente, ela está registrada como tendo 115,7 metros de altura. O que faz essa árvore crescer tão facilmente? O que faz essa árvore chegar a essa estatura? O que faz essa árvore se destacar no meio de tantas outras árvores numa floresta? O ambiente onde ela foi plantada. Porque o local onde ela cresce, onde ela se desenvolve, é um local de temperatura amena, é um local onde há bastante umidade. Essa árvore, por exemplo, ela está protegida numa reserva florestal, então existem guardas ali, existe um policiamento, as pessoas elas podem chegar perto dela, mas não numa grande quantidade, ou seja, ela está protegida. E todo esse ambiente, todo esse cuidado
faz com que essa árvore seja considerada a maior árvore do mundo. Ela não é a árvore mais antiga do mundo, mas acredita-se que esta árvore, ela tenha em torno de 1000 anos, porque a sequoia, ela vive entre 1200 e 2000 anos. Em contrapartida, a próxima foto vai mostrar para nós um outro tipo de árvore que você conhece muito bem. Alguns chamam de bonsai, outros chamam de bonsai, mas como um bom discípulo do seu Niaga, que eu fui, né, quando assisti o Karate Kid, eu vou chamar de bonsai, certo? Dizem que não é o termo correto, mas como eu falei, eu fui discípulo do seu Niaga, e o seu Niaga chamava de bonsai. Esse bonsai que você está vendo na foto, é o bonsai mais antigo que existe, e o mais alto também. Ele está preservado no museu em Milão, na Itália. Um colecionador comprou esse bonsai depois de muitos anos de negociação, e quando ele conseguiu, em 1986, comprar esse bonsai, ele colocou nesse museu que ele mesmo criou, que ele mesmo construiu, para que essa árvore fosse preservada. E essa árvore, ela tem algumas características interessantes. Por quê? Porque, segundo o que eu aprendi, um bonsai, ele mede, em média, 15 centímetros a 1,10 apenas. 15 centímetros a 1,10 apenas. Por que o crescimento do bonsai, ele é limitado? Veja que eu falei da sequoia, eu disse que o ambiente acaba contribuindo para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela se destaque. Em contrapartida, o ambiente vai influenciar no crescimento do bonsai. Por quê? Porque de tempo em tempo, média de 6 meses a 1 ano, o bonsai ele é tirado do vaso, as suas raízes são podadas, as suas folhas e os seus galhos são podados para que ele não cresça, para que essa árvore não cresça e fique no tamanho limitado ali mesmo. Ela se diferencia exatamente por conta dessa proteção que ela, ao longo dos anos, experimentou. Por isso ela pôde chegar a 3,10 metros. É o bonsai mais alto que existe. E estima-se que esse bonsai tenha 1.200 anos de vida. Porém, apesar de toda essa idade, apesar de toda a beleza, apesar de toda a resistência que ele carrega, esse bonsai carrega, ele tem o seu crescimento limitado por conta das podas que ele recebe. Daí eu posso tirar desses 2 exemplos algumas considerações. A primeira, a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. É claro, veja, eu entendo e sei que Jesus certa vez ele disse isso, que uma semente caindo na terra, se ela não morrer, ela não pode produzir frutos. Não é desse tipo de morte que eu estou falando. Mas pegue uma semente, por exemplo, e coloque no beiral, né, naquela pedra de mármore, no basculante do banheiro da sua casa. E depois de 1 ano, vai lá. Depois de 2 anos, vai lá. O que essa semente produziu? Coloca uma semente no peitoril lá, no beiral de um basculante. 2 anos depois, vai lá. O que essa semente produziu? Nada. Ela simplesmente secou. Por quê? Porque ela está no ambiente errado. Então, a morte de uma semente, ela é o sepultamento de uma floresta. Porque se nós formos pensar bem nesses 2 exemplos que eu dei aqui agora, da sequoia e do bonsai, o que essas 2 árvores, o que esses 2 exemplos têm em comum? Sabe o que é? É que as 2 árvores, um dia, foram uma pequena semente. Tanto a sequoia de 1,15 m, quanto esse bonsai de 3,10 metros, um dia, foi uma pequena semente. Dentro de uma pequena semente, estava a árvore mais alta do mundo. Dentro de uma pequena semente, estava o bonsai mais alto do mundo. Porém, se essas sementes não estivessem no ambiente para se desenvolver e crescer, nós não teríamos essas 2 árvores hoje como exemplo. A segunda consideração é que todos nós, nascemos com potencial para desenvolver e cumprir um propósito específico. Você nasceu com um propósito.
E Deus colocou dentro de cada um de vocês potencial para desenvolver e cumprir um propósito específico. Um propósito que ninguém pode realizar. Um propósito que ninguém pode fazer no seu lugar. Você nasceu com um propósito, você nasceu para um propósito e nasceu com potencial para desenvolver e cumprir esse propósito. Terceiro, toda poda é uma forma de aborto. Toda poda, ela é uma forma de aborto. Toda vez que o bonsai é podado, ele é impedido de crescer. Todas as vezes que nós somos limitados, todas as vezes que alguém nos limita, ou todas as vezes que um ambiente nos limita, nós estamos abortando a essência da nossa vida. Nós estamos comprometendo o nosso propósito. Nós estamos comprometendo o nosso futuro. O aborto, ele rouba a vida da nossa essência e nega ao futuro o nosso valor. Você tem um valor para essa geração. Você tem um significado para essa geração. Você não é fruto do acaso. Você é o resultado de um plano eterno. Eu gosto sempre de dizer isso. Por isso, queridos, é importante que nós tenhamos isso em mente, essa responsabilidade. Porque eu escrevi aqui, o aborto, então, ele é o aborto do potencial, ele é a morte do futuro. Quando eu não tenho esse entendimento, quando eu não compreendo isso, eu comprometo todo o meu futuro, e não apenas isso, eu comprometo o futuro também de uma geração. O aborto é a ignorância da responsabilidade e a negação da obrigação. Quando eu me permito ser podado, quando eu me permito ser limitado por um ambiente, ou por uma pessoa, ou por uma circunstância, ou por um acidente que eu passei, por um momento que eu vivi, quando eu me permito ser podado, limitado, eu estou deixando de lado a responsabilidade que é minha de não permitir que isso aconteça. Que a poda não aconteça, que o aborto não aconteça. E eu estou negando essa obrigação, ou seja, Deus me criou para um propósito, Deus colocou em mim um potencial para cumprir esse propósito, no entanto, eu estou deixando de lado essa obrigação, a obrigação que é minha, não é de ninguém, é minha, única e exclusivamente minha. Por último, a morte, como eu disse no início, a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta, porém, é a morte de uma semente e não de uma árvore. Se você observar a foto que você vai ver a seguir, nós vamos atestar isso. A morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta, não da árvore, mas sim da semente. Hoje pela manhã eu recebi essa foto, eu achei interessante, porque como eu vinha escrevendo sobre isso durante a semana, para mim isso foi uma confirmação. O que você tem nesta foto? Você tem um tronco de uma jaqueira, que estava abandonado em um determinado lugar, já havia secado, já não tinha mais vida alguma, já não tinha mais utilidade nenhuma, até que um dia alguém, olhando este tronco, teve uma ideia genial, e pegou esse tronco, talhou esse tronco e fez desse tronco um banco, para que as pessoas pudessem sentar ali, à beira de um lago, de um pequeno lago, e pudesse descansar, pudesse relaxar, pudesse se descontrair. Mas um dia, eles foram surpreendidos. Por quê? Porque aquele velho tronco, que aos olhos de muitos não tinha vida, que aos olhos de muitos já havia secado, que à vista de muitas pessoas não podia gerar absolutamente nada, a não ser um objeto de decoração em um pátio, em um jardim. Todos foram surpreendidos com o nascimento de um pé de jaqueira, que você vê na foto aí. E é interessante, queridos, porque esse banco foi colocado próximo a um pequeno lago, ou uma pequena piscina, que nos faz lembrar do texto de Jó, que diz que ao cheiro das águas, vida pode brotar, vida pode nascer.
A partir daí, então, eu entendo que é possível governar e conquistar, mesmo em ambientes e condições desfavoráveis. Eu posso governar, eu posso crescer, eu posso me desenvolver, eu posso realizar o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida, mesmo que eu esteja em ambientes favoráveis, desde que eu compreenda que Deus colocou em mim potencial para realizar tudo aquilo que Ele me chamou para realizar. E aí é onde a gente entra na história que o primeiro versículo de Juízes 11 começa a narrar, que é a história de Jefité. O texto diz que Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, porém, era uma prostituta. Seu pai foi Gileade, em outras versões diferentes até do que nós lemos. Mas antes de nós compreendermos a história desse moço, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo anterior, que é o capítulo 10 de Juízes, para que a gente compreenda o que Deus está fazendo aqui. O que Deus está construindo em meio a um tempo de crise. O versículo 6 do capítulo 10 diz que Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos de Deus, e isso acendeu a ira de Deus. O texto diz que Israel tornou, ou seja, outra vez, mais uma vez, de novo, Israel vira as costas para Deus. Mais uma vez, Israel abandona Deus. Mais uma vez, Israel resolve seguir outros deuses, adorar outros deuses, cultuar outros deuses. E isso gerou uma ira no coração de Deus, ao ponto de Deus entregar Israel para que fosse oprimido pelos filisteus e os amonitas. Preste atenção, Deus é que entregou Israel aos filisteus e os amonitas. Não foram os filisteus, não foram os amonitas que decidiram, não, hoje nós vamos começar a oprimir Israel. Não, foi Deus que entregou. Porque o nosso inimigo, ele não tem vontade própria, ele não pode decidir deliberadamente nos tocar, nos atingir, nos oprimir. Eles não têm autorização, a menos que isso venha de Deus. Eles não têm autorização, não têm autonomia para tocar no Filho de Deus, para tocar numa filha de Deus. Você é esse Filho de Deus, você é essa filha de Deus. Então entenda isso, o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode oprimir você, o diabo não pode fazer uma bagunça na sua vida, ele não pode voluntariamente querer angustiar você, porque foi esse um dos sentimentos que atingiram Israel. Por 18 anos, eles foram oprimidos pelos amonitas. Por 18 anos, eles foram oprimidos pelos filisteus. E aqui nós encontramos 3 sentimentos que tomaram conta do coração de Israel. O primeiro foi a angústia. Você vai encontrar isso no capítulo 10. Angústia, aperto e desgraça. Quando Israel não pôde mais suportar isso, então eles clamam a Deus. Eles buscam ao Senhor. Eles se arrependem, eles dizem: Senhor, ajuda-nos, acode-nos, nós precisamos do teu socorro. E sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus foi a seguinte: preste atenção, quando eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu conduzi vocês debaixo da minha guarda, debaixo da minha proteção, eu livrei vocês de muitos inimigos, mas todas as vezes que eu fiz isso, vocês viraram as costas para mim. E agora, mais uma vez, vocês fizeram isso. Eu protegi vocês, eu guardei vocês, eu tomei conta de vocês, eu supri a vida de vocês, e mais uma vez, vocês viraram as costas para mim. Então agora, já que vocês decidiram seguir outros deuses, busquem a ajuda desses deuses, clamem a esses deuses, vai buscar ajuda e socorro com esses deuses. Eu não vou fazer nada. Mas nós servimos um Deus que é amoroso, irmãos. Amém? Nós servimos a um Deus que é amoroso. Porque quando Israel ouviu essa palavra de Deus, o que eles fizeram? Eles se arrependeram, eles tiraram os ídolos, eles cultuaram a Deus, eles adoraram a Deus. E quando eles fizeram isso, o texto diz que Deus não suportou
a aflição do seu povo. Deus não suportou a desgraça em que o seu povo se encontrava. Em algumas traduções, essa palavra que Deus não suportou, ela é traduzida, essa palavra não suportou, é traduzida como o coração de Deus se encurtou, ou o coração de Deus doeu. Você começa a entender quando nós somos desobedientes a Deus, o que isso provoca em Deus? Quando nós decidimos seguir os nossos próprios caminhos, quando nós decidimos criar a nossa própria jornada, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, você começa a perceber como fica o coração de Deus, encurtado, apertado, dolorido. Mas paralelo a tudo isso que está acontecendo aqui com Israel, ao longo desses 18 anos, Deus está numa região da além do Jordão, forjando um líder, forjando um libertador, forjando um combatente forte, destemido, um homem que iria proteger Israel, queria proteger a sua cidade, queria proteger o seu povo e queria guerrear em favor do seu povo. E esse homem se chamava Jefté. E aí a gente entra no capítulo 11, o primeiro verso que nós lemos, porque aqui eu vou encontrar algo fantástico, gente, da parte de Deus. E aqui tem uma coisa que eu queria, antes de mais nada, abrir um parênteses só para comentar com você. Enquanto você está aqui hoje, recebendo a palavra de Deus, enquanto você está dentro dessa campanha que nós estamos nesse tempo de começarmos esse ano mais forte ainda, saiba que Deus está preparando um lugar, aonde você será a resposta desse lugar, aonde você será a resposta da oração de muitas pessoas. Enquanto você está aqui, há pessoas que estão orando para que você vá até elas, leve uma estratégia, leve uma palavra, leve uma libertação. Você está sendo preparado para isso. A partir daí você começa a entender as lutas que você enfrenta. Você começa a entender as dificuldades que muitas vezes se apresentam diante de você. Porque Deus está forjando em você um espírito guerreiro. Porque Ele está forjando em você um combatente. Está forjando em você alguém que vai de fato, de verdade, governar e conquistar. Porque enquanto Israel está debaixo de toda essa opressão dos filisteus e dos amonitas, Deus está forjando nas bandas além do Jordão, um homem, um guerreiro, e esse homem é Jefté. No capítulo 11, primeiro verso, eu vou encontrar 3 coisas fantásticas a respeito de Jefté. Primeiro, observa bem, o texto diz, Jefté, gileadita, homem valente. Aqui eu aprendo 3 coisas. Primeiro, o nome de Jefté. O que significa o nome Jefté? O nome de Jefté significa abridor, ou seja, aquele que abre, ou até mesmo Deus abre. Mas Jefté não é um nome qualquer. Jefté não é resultado de alguém que pensou assim, que nome bonitinho, eu vou colocar esse nome no meu filho. Não, na antiguidade, todo nome carregava em si um destino. Não era apenas um nome lindinho, um nome bonitinho. O nome carregava em si um destino. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você carrega no seu nome um destino profético. Você não tem simplesmente um nome bonitinho. Você não tem um nome que seu papai e a sua mamãe gostaram, escolheram e disseram assim, não, vamos colocar esse nome nele porque vai ficar bonito nele. Não, não, você carrega no seu nome um destino que é um destino profético. Também diz que Jefté, ele era gileadita, ou seja, ele tinha uma origem. Ele tinha uma identidade. Nós sabemos através desse relato de onde veio Jefté. Qual é a sua origem, onde ele nasceu. Alguns estudiosos dizem que ele era gileadita por ser filho de Gileade. Outros dizem que é porque ele nasceu na cidade de Gileade. Independente disso, ele tem uma origem. Você tem uma origem. Você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo pela internet, você tem uma origem. Você veio de Deus. Deus te criou. Deus te gerou. Ele te deu um nome. Ele te deu um destino profético. E terceiro, Jefté, ele tem um nome. Jefté tem uma origem. E Jefté tem um caráter. O texto diz que ele era um homem valente.
E isso demonstra o caráter de Jefté. E eu quero dizer para você nessa noite, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é resultado de um acidente, de uma tragédia, não. Você tem um caráter, você carrega a marca de Cristo, você é co-herdeiro com Cristo, você é aquele que Deus chamou, capacitou para vencer, para governar e para conquistar. Agora, uma outra coisa interessante que eu tiro desse primeiro versículo do capítulo 11, sabe o que é? É que ele caracteriza Jefté antes do acidente. Qual era o acidente? Ele era fruto de um adultério. Ele foi fruto de um homem, de um nobre, que se deitou com uma prostituta, e desse relacionamento nasceu um menino. Presta atenção, que o versículo não começa dizendo, foi um homem de Gileade, muito famoso, muito nobre, e se deitou com uma prostituta, e desse relacionamento nasceu um menino. O texto não começa assim. O texto começa dizendo que ele tinha um nome, ele tinha uma origem, ele tinha um caráter. Só depois é que o texto vai dizer o acidente, a tragédia que aconteceu. Por isso eu gosto muito de dizer isso. Nós não somos frutos de uma tragédia. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos frutos de um acidente. O acidente foi algo que aconteceu na nossa vida, apenas isso. Mas na eternidade, nós já estávamos predestinados por Deus para realizar um propósito. Na eternidade, você já estava planejado por Deus. Deus já havia planejado você. Não importa, você ouviu aqui alguns dias atrás, o pastor João ministrando aqui, falando sobre aquela cicatriz que ele tem na cabeça. Foi quando ele estava sendo gerado pela sua mãe, ele foi rejeitado pela sua mãe, e ela tentou várias vezes abortá-lo, inclusive usando uma agulha de crochê, por isso aquela cicatriz, porque o feriu, mas isso não foi suficiente para matá-lo, isso não foi suficiente para impedir que ele nascesse, para que ele cumprisse o propósito de Deus. Então, você não é fruto de um acidente, você não é fruto de uma tragédia. Deus planejou você. Deus planejou você. Mas entenda, queridos, que todo valente de Deus, e quando eu falo todo valente de Deus, pelo amor de Deus, eu estou falando de homem e de mulher. Não preciso vir aqui todos e todes, né? Ou todes, não sei, a gente não precisa. Quando eu falo que todo valente de Deus, eu estou me referindo a todos, né? Homens e mulheres. Todo valente de Deus, ele é forjado em ambientes hostis. Todo valente de Deus. E com Jefté não foi diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui no ambiente que Jefté cresceu. Primeiro, ele cresceu num ambiente recebendo muitos rótulos. Filho de uma prostituta, filho bastardo, filho de um acidente, filho de uma tragédia. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. Os rótulos não te definem. Amém? Os rótulos não te definem. Os acidentes e as tragédias da caminhada não te definem. O que te define é o propósito que Deus tem para você. Só um minutinho. Obrigado, queridos. O acidente não te define. O rótulo não te define. Aquilo que as pessoas dizem a teu respeito não te define. Aquilo que as pessoas têm como uma ideia, um pensamento a teu respeito, não te define. O que te define é o propósito de Deus. Isso te define. Para que você nasceu? Para realizar o quê? Em que tempo? Em que momento? É isso que te define. Segundo, Jefté cresceu em meio ao ódio, à inveja e à mesquinhez dos seus meio-irmãos. Ódio porque ele é fruto, ou ele foi fruto de algo que o seu pai deliberadamente fez, e fez de uma forma incorreta. Ele se deitou com uma prostituta. Isso é algo que a gente não pode negar, isso é verdade.
Mas eu disse que os acidentes, as tragédias não nos definem. Jefté, ele cresceu cercado pelo ódio dos seus meio-irmãos, porque eles diziam assim: você é bastardo, você não é nosso irmão, você não vai herdar nada na nossa casa, você não vai herdar nada na casa do nosso pai. Segundo, ele cresceu cercado de inveja pelos seus irmãos, porque o texto diz que Jefté, ele era um homem valente, ele era um homem destemido, ele era um homem de coragem. O mesmo texto diz que a mulher de Gileade deu a ele filhos, não disse quantos filhos, mas deu a ele filhos. E aí eu fiquei conjecturando, será que esses caras ficavam com inveja porque Jefté era um cara valente, ele era um cara corajoso, ele era um cara destemido, ele era alguém que tinha um espírito de liderança, e os seus irmãos não? Eram Nutelas, todos eles? Eu não sei. Mas ele cresceu em meio a esse ambiente de ódio, de inveja e de mesquinhez também. Porque eles disseram: você não terá parte na herança do nosso pai. Cercado pelos seus irmãos, pela fúria, pelo ódio, pela inveja dos seus irmãos, pela mesquinhez e também pelas ameaças que eu acredito que Jefté sofreu dos seus irmãos, ele vai buscar ajuda nos anciãos da cidade. Mas pastor, o texto não está dizendo isso. Queridos, é importante nós lermos todo o texto, para nós entendermos algumas coisas que não estão explícitas, mas a gente entende na narrativa que elas aconteceram. Debaixo das ameaças dos seus irmãos, Jefté, ele vai procurar ajuda junto aos anciãos da cidade. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram homens idosos, respeitados por sua sabedoria e experiências, e que tomavam parte no tribunal da cidade. Ou seja, ele cresce num ambiente de ódio, de inveja, de mesquinhez, ele cresce num ambiente de muitas ameaças, e ele vai buscar ajuda junto aos anciãos, que poderiam julgar essa causa, e que poderiam dizer assim: olha, não é justo o que vocês estão fazendo com ele, não ajam dessa forma, ele não pode ser expulso, porque ele foi expulso pelos seus irmãos de casa. Então esses homens poderiam julgar a causa de Jefté, e dar a ele você pode ficar, você não precisa fugir. Mas eles não fizeram isso, eles ratificaram o que os irmãos de Jefté fizeram. Cercado de ameaças, ele não viu uma outra saída senão fugir. O que é essa fuga? A fuga, ela é uma reação quando ocorre a presença de algo que é aterrorizante ou ameaçador. Ele foi ameaçado. E quando ele é ameaçado e não tendo suporte, não tendo ajuda dos anciãos, ele teria duas escolhas. A primeira era encarar, era enfrentar, era lutar, mas ele está sozinho. Apesar de ser um homem valente, ele está sozinho. Então ele decide pela segunda opção: vou fugir. Mas quando ele foge com muitas feridas na sua alma. Feridas essas que vão levá-lo a uma cidade chamada Tobi. E ali ele vai ser cercado por uma quadrilha, por um grupo de marginais. E ele se torna, por ser um homem influente, por ser um homem carismático, ele se torna o líder desses marginais. E o texto diz que ele sai com esses homens. E quando ele sai com esses homens, ele vai produzir alguns frutos. Entenda que a cidade que ele está agora se chama Tobi, que significa lugar frutífero. Mas quais são os frutos agora de Jefté? Os frutos são roubos, os frutos são saques, os frutos são criar terror na vida das pessoas. É esses os frutos de Jefté, por algo que estava dentro dele, que foi gerado dentro dele ao longo dos anos. Mas o texto diz que algum tempo depois, e algum tempo depois vai acontecer na sua vida também. Você pode estar sofrendo pressões de todos os lados hoje. Você pode estar sendo rotulado por todas as pessoas à sua volta. Mas eu quero nessa noite, em nome de Jesus, declarar que o tempo de Deus, ele vai chegar na sua vida. Ele vai chegar.
O texto diz que algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes, ou seja, os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté em Tobi. Quando eles olharam em volta, eles perceberam que faltava um líder. Quando eles olharam em volta, eles perceberam que faltava um comandante. Quando eles olharam em volta, diante daquela ameaça de guerra, eles perceberam que não tinham um estrategista. Nessa hora, nesse momento de aperto, nesse momento de crise, eles se lembraram de Jefté. Descansa o teu coração, querido. Descansa o teu coração, querida, do Senhor Jesus. No tempo certo, Deus vai te honrar. E aqueles que hoje te rotulam, aqueles que hoje te oprimem, aqueles que hoje tentam te diminuir, ou aqueles que hoje tentam levantar alguma calúnia, alguma inverdade contra você, amanhã vão reconhecer que você é a resposta que tanto precisam. Eles vão reconhecer que você é a solução para o problema que ele está passando. Você é aquele que vai iluminar os olhos deles. Você é aquele que vai trazer a resposta que eles tanto precisam. Eles foram até Jefté e fizeram uma proposta para Jefté. Eles disseram: venha com a gente, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Mas entenda que é nessa hora que Jefté percebe que a chave virou, que agora a vantagem está com ele e não mais com os anciãos. Então ele se vê agora em condições de negociar. Ele diz assim: eu não quero ser apenas comandante. O texto usa duas expressões aqui. Primeiro, é a expressão chefe. E a palavra chefe aqui, ela é traduzida como comandante ou general. Essa foi a proposta dos anciãos: venha com a gente e seja o nosso comandante nessa batalha. A resposta de Jefté foi a seguinte: eu não quero ser apenas comandante. Se eu for o comandante, eu quero mais. Se eu for o comandante agora, eu tenho condições de negociar. Lá atrás eu não tive condições, porque vocês me expulsaram de casa, vocês poderiam julgar a minha causa e não julgaram, muito pelo contrário, vocês ratificaram o que os meus irmãos fizeram comigo, vocês me expulsaram da cidade, vocês me lançaram aqui no meio dessa marginalidade, então agora eu quero negociar esse negócio. Eu não quero apenas ser comandante, eu não quero ser apenas o general nessa batalha. Se eu vencer essa batalha, se eu derrotar os amonitas, eu quero ser o cabeça de Gileade. Ele não aceitou apenas ser chefe, ou seja, ele não aceitou ser apenas o comandante, o general. Ele disse: eu quero ser o cabeça. E a palavra cabeça aqui é traduzida como governo, ou pequeno rei. Entenda, ele não disse: eu quero ser rei de Israel. Não, eu quero ser um pequeno rei lá em Gileade. Eu quero ser o governo lá em Gileade. Aí eu pergunto: que opções eles tinham? Nenhuma. Eles estão perdendo terreno, eles estão perdendo homens, eles sabem que a derrota era certa, e eles também sabem que a resposta para aquele momento era Gileade. Então, não tendo como negociar, eles aceitam: ok, então seja o nosso comandante, e se você vencer os amonitas, se você vencer essa batalha, você será o nosso governante também. Então Jefté vai com eles, eles reúnem o povo de Gileade e vão para uma cidade chamada Mispa. E ali eles, dentro de um cerimonial, eles fazem esses votos, eles fazem esses juramentos, eles fazem esse acordo, eles têm Deus como testemunha, mas preste atenção. O texto diz que diante do Senhor, Jefté disse todas as palavras que ele precisava. Ele não disse a mais importante. E você vai entender isso logo depois. Porque nós muitas vezes não falamos aquilo que de fato é importante. Nós não decidimos aquilo que de fato é importante. É como se Jefté dissesse assim: olha, vocês agora têm Deus como testemunha. Nós estamos fazendo um acordo aqui. Caso vocês não cumpram esse acordo, vocês vão se ver com Deus. E vocês sabem como Deus trata essas questões. Foi isso que Jefté fez. Mas havia algo aqui dentro de Jefté que ele poderia ter aproveitado aquela ocasião e ele não resolveu.
E muitas vezes nós perdemos oportunidades, nós perdemos bênçãos, nós somos derrotados quando nós não resolvemos as feridas que estão dentro de nós. Jefté carregava feridas profundas, irmãos. Esse homem cresceu cercado, como eu disse, pelo ódio dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos, pelos rótulos, não apenas dos seus irmãos, mas de toda a cidade. Aonde esse homem passava, as pessoas apontavam e diziam: olha lá vai o filho da prostituta, olha ali, o filho do fruto do adultério. Era isso que ele carregava. Como alguém pode viver num ambiente como esse, hostil, e não produzir feridas dentro de si mesmo? Mas isso ele não resolveu. Esse era o momento, quando ele estava diante do Senhor, para resolver, e não resolveu. E muitas vezes, isso tem consequências trágicas na nossa vida, quando diante do Senhor nós temos a oportunidade de resolver questões emocionais. Como disse o pastor Cléo Holanda, Deus nos dá a oportunidade de fazermos escolhas, e muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas, ou decidimos parte daquilo que teríamos que decidir. Pois saiba, queridos, que hoje nós somos resultado das escolhas que fizemos no passado, e amanhã nós seremos resultado das escolhas que nós vamos fazer hoje. Então que possamos fazer a melhor escolha. Jefté, ele não fez a melhor escolha, e isso fez com que ele pagasse um preço altíssimo, e você vai ver isso. Eles fizeram um acordo. Jefté mandou mensageiro ao rei dos amonitas, dizendo para eles, mais ou menos, eu vou aqui só para adiantar, para resumir essa conversa, porque ela é um pouco longa. Jefté então chama alguns mensageiros e manda uma mensagem para o rei dos amonitas, dizendo o seguinte: o que você quer com a gente? Qual é o teu problema com a gente? Por que vocês querem guerrear conosco? E a resposta que ele recebeu foi a seguinte: quando vocês saíram do Egito, quando vocês subiram do Egito, vocês se apossaram de terras que não pertenciam a vocês, e nós queremos essas terras de volta, e queremos fazer isso de forma pacífica, porque se vocês não aceitarem isso, então nós vamos partir para a violência. Eu estou falando aqui no carioquês, tá? Para a gente entender o nível da conversa aqui. Foi isso que eles disseram. O rei dos amonitas disse exatamente isso: se vocês não devolverem as terras que pertencem a nós, nós vamos vir com violência contra vocês. Qual foi a resposta de Jefté a essa resposta do rei dos amonitas? O meu amigo, meu camarada, presta atenção, agora quem está falando aqui é Jefté. É Jefté que está falando. Tu perdeu a noção do perigo, cara? Deixa eu refrescar a tua memória. Quando nós subimos do Egito, é verdade, subimos debaixo da proteção de Deus, da mão forte do Senhor, e várias vezes, peregrinando pelo deserto, nós pedimos permissão para passar. Nós não pedimos permissão para nos apossar, nós pedimos permissão para passar, apenas passar. E todas as respostas que nós tivemos foram respostas negativas. Por isso, o meu Deus, o nosso Deus, desapossou vocês e nos entregou a terra de vocês para nós. Aliás, o Deus de vocês, quando entrega alguma coisa para vocês, vocês não dizem que é de vocês? Pois a terra que Deus nos deu é nossa, e temos direito sobre ela, e nós não vamos entregar coisa nenhuma. Se vocês quiserem vir, podem vir. Se vocês quiserem pagar para ver, paguem para ver. Essa foi a resposta de Jefté. E infelizmente, o rei dos amonitas não deu crédito à palavra, Marcelo, de Jefté. Falou, então se é isso, vamos partir para dentro. Eles partiram. Só que aconteceu algo fantástico aqui. O texto diz que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apossou de Jefté. Irmão, se esse cara, sem o Espírito de Deus, já era valente, já era destemido, ele já era um cara que não tinha papa na língua, que aceitava todo tipo de desafio. Imagina com o Espírito de Deus. Você começa a entender o poder que há na sua vida, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus, que ninguém pode parar você, que ninguém pode limitar você, que ninguém pode impedir o teu avanço, que ninguém pode impedir o teu crescimento. O texto diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté.
E o Senhor o entregou nas mãos todos os amonitas. Todos eles foram derrotados. Mas o final dessa história, irmãos, é um final triste. É um final lamentável. Eu procurei ver alguns comentários a respeito desse voto que Jefté fez. Porque presta atenção, irmãos. Quando você vai lá, eu acredito que é Deuteronômio capítulo 23, está escrito o seguinte, que os bastardos, eles não tinham direito nem de participar. Corrija meu amigo Júnior, né? Eles não tinham direito nem de participar das assembleias solenes. Está escrito lá, até a 10ª geração. Até a 10ª geração. Eles não tinham direito de participar do culto, eles não tinham direito à herança, eles não tinham direito de herdar absolutamente nada. Eles eram bastardos, eles não tinham direito algum. Mas percebam, queridos, olha o que está acontecendo aqui. Jefté é chamado para comandar parte do povo de Deus. Jefté, ele é convidado para ser o governo de parte do povo de Deus. Deus escolhe Jefté para colocar nele o seu espírito, parte do seu espírito, porque naquela época era dado em parte, não era dado de forma plena. Deus está provando tudo o que está acontecendo aqui. O que mais Jefté precisava para ter a aprovação de Deus? Não precisava de mais nada. Absolutamente nada. Ele não tinha direito a nada, agora ele tem direito a tudo. Então Deus está no negócio, Deus está provando isso. Ele não precisava fazer o voto que ele fez. E como eu disse, olhando alguns comentários, todos os comentaristas, eles têm esse voto de Jefté da mesma forma, um voto estúpido, um voto inconsequente. Qual foi o voto? Jefté disse para Deus, Deus, se eu for para essa batalha, e se o Senhor me entregar os amonitas nas mãos, e eu voltar para casa com a minha vitória, a primeira pessoa da minha casa, que sair ao meu encontro, ele será do Senhor em sacrifício. Deus entregou os amonitas a Jefté, Jefté venceu a batalha, ele voltou para casa vitorioso, e a primeira pessoa que saiu ao seu encontro, não foi a sua sogra, não foi o seu cunhado, foi a sua única filha. A única filha. Quando a sua única filha sai ao encontro de Jefté, o texto diz que Jefté rasga as suas vestes, ele se desespera, ele pranteia, mas como ele havia feito um voto, ele teve que cumprir o voto. Ele disse isso para a filha compreendeu, pediu, pai, apenas me dê um tempo para eu chorar a minha virgindade. Alguns comentaristas dizem que Jefté não cumpriu esse voto, porque apesar de dizer que depois daquele tempo, Jefté cumpriu o seu voto, parece que não fica muito claro que isso aconteceu. Daí alguns comentaristas falaram assim, olha, me parece que Deus usou de misericórdia e ele não cumpriu. Bom, vamos deixar essa questão para os teólogos. A questão aqui é o seguinte, quando nós temos a aprovação de Deus, nós não precisamos de mais resposta nenhuma. Mas sabe por quê? E aí eu vou dar esse crédito à minha querida pastora Denise e o meu amigo querido pastor Marcelo, porque numa conversa hoje à tarde eles me ajudaram a entender melhor isso. Sabe por que Jefté fez esse voto? Porque naquele momento, mesmo sendo cheio do Espírito de Deus, ele se sentiu inseguro. Insegurança essa proveniente das feridas que ele não tratou lá em Mispa. Ele deveria ter tratado isso lá. Ele não deveria apenas ter dito assim, Senhor, está aqui os termos. Estão aqui os termos. Se eles não cumprirem, é com o Senhor. Deixa eu aproveitar aqui, olha, Senhor, eu estou muito ferido. Eu estou muito machucado. Humanamente falando, eu nem deveria estar aqui. Eu deveria passar o rodo em todo mundo. Pelo que eles fizeram comigo. Pelo que eu sofri na casa do meu pai. Pela forma que eu fui tratado, pela forma que eu fui enxotado de casa, enxotado da cidade, eu me vi sozinho, eu me vi ameaçado, eu não contei com ninguém. Os únicos amigos que eu tive foi em Tobi, que era um bando de marginais. Naquele momento em Mispa,
Jefté deveria ter feito isso. Ele deveria ter resolvido essas questões também, diante do Senhor, e ter dito isso para o Senhor também, mas ele não resolveu. Na hora da batalha, mesmo sendo cheio do Espírito de Deus, ele faz um voto inconsequente, fruto da sua insegurança, essa insegurança, fruto de problemas emocionais, de feridas emocionais que ele não resolveu. O texto diz que, passado aquele período de 2 meses, a sua filha volta, ele oferece como sacrifício, e aqui existe o fim, porque era a única filha, existe o fim de uma geração. A geração de Jefté, ou a descendência de Jefté, ela é encerrada aqui. Ela não teve continuidade, porque era a única filha. A única filha que poderia dar esperança da continuidade de Jefté foi oferecida como sacrifício. O texto diz que ele foi juiz sobre Israel 6 anos apenas. Se você fizer uma comparação com os juízes que vieram antes, eles reinaram, ou eles foram juízes mais de 20 anos, mas Jefté foi por 6 anos. E aqui eu vou fazer uma conjectura, eu não vou afirmar. Eu acredito que por conta desse voto inconsequente dele, já que ele era um homem de palavra, ele era um homem que colocava, empenhava a palavra e cumpria essa palavra, então ele sacrificou a sua única filha. Isso gerou mais amargura no coração de Jefté, ao ponto dele adoecer e não poder ser juiz sobre Israel por tanto tempo como os outros juízes foram. 6 anos apenas ele foi juiz e ele morreu. A pergunta que cabe aqui para encerrar: qual a história que nós estamos escrevendo, irmãos? Que história nós estamos escrevendo a nosso respeito? Como vamos ser lembrados daqui a alguns anos? Como aquele tronco que você viu, que muitos olharam, né? E acreditaram que não tinha utilidade nenhuma, a não ser um banco numa pracinha, perto de uma piscina, perto de um pequeno lago. Mas eles se surpreenderam quando naquele tronco seco e sem vida nasceu um pé de jaqueira. Como queremos ser lembrados no futuro? Será que ainda vamos motivar algumas pessoas, mesmo que amanhã a gente não esteja mais aqui? Mesmo que amanhã não estejamos mais presentes, será que vão lembrar da nossa história? Será que vão lembrar do que nós fizemos? Será que vão lembrar das nossas realizações, das nossas conquistas? E isso vai gerar motivação, encorajamento em outras pessoas? Como vamos ser lembrados? Seremos lembrados pela história que nós mesmos estamos escrevendo, queridos. Seremos lembrados pelos milagres que nós mesmos produzimos. Conta uma história que um escultor estava passeando na praia, e ele passou em frente a uma casa, e ele viu um tronco lá abandonado, jogado. E ele foi até o dono daquela propriedade e perguntou quanto ele queria por aquele tronco. E o dono da casa disse assim: olha, pode levar, não tem valor nenhum isso aí não. Muito pelo contrário, está me ocupando espaço, pode levar, é de graça. E aquele escultor então pegou aquele tronco, amarrou, arrastou na areia até a sua casa, colocou no seu ateliê. Por alguns minutos ele rodeou aquele tronco, rodeou, até que em determinado momento ele pegou o martelo e pegou a talhadeira e começou a talhar aquele tronco, Marcelo. Até que aquilo que era um velho tronco, abandonado, sem valor, surgiu uma bela águia. E ele pega aquela agora escultura e coloca na frente da sua casa. Aquele vizinho que disse que o tronco não tinha valor nenhum, passando em frente, ele viu aquela escultura e ele falou: rapaz, que coisa mais linda, quanto você quer por essa escultura? E o escultor disse: ela não tem valor, ela não tem preço. Aí eu pergunto: de onde surgiu aquela águia? De onde saiu aquela águia? Saiu de um lugar desprezível aos olhos de muitas pessoas. Saíram de dentro de algo que não foi dado crédito algum
por muitas pessoas. Talvez as pessoas olhem para você e não dê crédito nenhum para você, mas dentro de você há um espírito de águia, e Deus te chama nessa noite para voar mais alto. Deus te chama nessa noite para voar às maiores alturas. Deus te chama para conquistar lugares inimagináveis. Essa águia está dentro de cada um de vocês, porque Deus colocou, Deus semeou em você uma semente chamada potencial, e ninguém pode roubar isso de você, ninguém pode tirar isso de você. Receba essa palavra nessa noite, da parte de Deus, para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus.